Olá pessoal, então vamos começar essa aula capítulo 3, tá? Antes da gente começar o capítulo 3, que é a construção de tabelas verdades, eu vou voltar, eu deixei aberto aqui a aula anterior, tá? Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais aqui, e vamos ir lá para o final do capítulo 2. O capítulo 2 é dos conectivos, tá? E aí tinha um resumo da aula inteira que era o que eu chamei nos exercícios de tabuada lógica. Né? Eu chamei aqui nos exercícios, foi aqui, o exercício 7, né? Escrever a tabuada lógica completa. Então, o que vocês têm que lembrar é como que vocês calculam não e ou sem então, essencialmente C de todos os valores lógicos possíveis. Isso aqui vocês têm que ter memorizado totalmente de alguma forma. Esse aqui é só um esquema que eu faço, um lembrete, para que vocês possam memorizar. É como eu penso, basicamente, assim, tá? Então, lembrando que não inverte o valor lógico, V vira F, F vira V. O E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. O OU só é verdadeiro quando ao menos uma é verdadeira, então vai ser só é falsa quando as duas forem falsas. O C, então, a gente só não pode ter verdade implica falsidade, é a única que vai ser falsa. Então, ou vocês lembram da Vera Fischer aqui, VF Vera Fischer, é a única que é falsa. E a última é, eu sei somente C, é verdadeiro só quando as duas forem iguais, e falso quando elas forem diferentes. Tá? Então vocês precisam ter isso aqui bem memorizado. Uma sugestão que eu dou é vocês repetirem várias vezes a tabela verdade, a tabuada lógica, até vocês terem certeza que vocês acertaram. Repitam vários dias. Repetição é importante, né? A gente sabe uma coisa, decor vem do francês de cœur, né? De coração. Significa que ela é automática para nós. E, claro, vocês têm que entender como é que faz o processo da tabela verdade, né? Entender a lógica, como é que funciona. Só que vocês saberem decor também, eu sei que 3 vezes 4 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, dá pra contar nos dedos, dá 12. Só que eu não vou fazer todas as vezes essa elucubração para poder fazer a conta. Saber de cor é uma coisa importante. Essa coisa de, decoreba não é uma coisa boa, entendeu? Não, tem coisas, decorar ajuda para muita coisa na vida, tá? Não é a única forma de aprendizado, mas é uma forma válida de aprendizado, tá? Não achem que não é. Capítulo 3, construção de tabelas verdades. Bom, então a gente viu o princípio de que, esse é o princípio básico, né, de que se a gente tem um valor, tem uma proposição composta, o exemplo aqui é P e não Q, P e Q minúsculo. A gente pode determinar o valor lógico de uma proposição composta se a gente souber os valores lógicos das proposições simples envolvidas. Proposições simples envolvidas são as letras minúsculas que aparecem. No caso aqui é P e Q minúsculo. Tá? Se eu souber o valor lógico de P e de Q, eu posso deduzir sempre o valor lógico de P maiúsculo. Tá? Aqui tem alguns exemplos de conta, eu faço a conta com verdadeiro, falso. Tá? Vou pegar só um exemplo. Né? Se o P for verdadeiro e Q for falso, a gente vai pegar esse valor aqui, P e não Q, e substituir, como se estivesse fazendo uma conta. O P é verdadeiro, V e não o Q é falso, V e não falso. A gente vai ver bem como é que se faz essa conta aqui, mas vocês vão fazer primeiro a negação do F, então vai dar V, a negação de F é V, V e V é igual a V. Se vocês escutarem uma gata, é minha gata miando que está no cio. Tá? Bom, se eu fizer a conta para todos eles, V e F, todas as possibilidades de P e Q, que são 4 possibilidades, né, porque são 2 proposições simples, vocês vão chegar na conclusão que o resultado lógico aqui quando as duas forem verdadeiras é falso, quando P é verdadeiro e Q é falso é verdadeiro, e nas outras duas é falso. Então esse aqui é o resumo da conta. Aqui seria a simplificação da conta inteira. Entra esses valores lógicos e sai esse resultado. Então é uma função, né? Entra V's e F's e sai um V ou F. Então é uma função proposicional, tá? Que nem a função que leva x a x ao quadrado. Sai um valor e leva o quadrado. Tá? Só que aqui está entrando duas letras, duas variáveis e saindo uma como resposta. Bom, então como que a gente faz? O que é essa tabela verdade? A tabela verdade, tá? Aqui eu estou colocando P e Q e a resposta.
Mas eu vou adiantar um pouco e vou lá adiante para vocês verem como é que vai ser a tabela verdade. A tabela verdade vai ser isso aqui, ó. Eu vou pegar de duas letras. Não, vou pegar de 3 letras. Então, olha só. Aqui vocês têm P, Q e R. Eu estou fazendo a tabela verdade dessa daqui. P, I, não, abre parênteses, Q ou R. Mas quando vocês forem construir, vocês não vão fazer o cálculo todo de uma vez só e colocar a resposta. Vocês vão ter os cálculos intermediários. Então, cada coluna vai ser um cálculo novo. A primeira coisa que eu faço é o Q ou R, daí eu faço a conta. Vocês vão pegar a coluna Q e a coluna R e fazer o OU. Depois faz a negação dessa coluna e depois faz o PI, essa coluna. Então vocês vão ter um processo de fazer cada conta, vai ser uma coluna nova que vocês vão fazendo. E aí vocês têm o resultado final. Aí você sabe, se eu colocar P igual a Q, P igual a verdadeiro, Q igual a falso e R igual a verdadeiro, e eu fizer a conta, substituir tudo, o resultado vai ser falso. Eu tenho tudo que está descrito na minha tabela. Tá? Então como que a gente constrói essa tabela? Primeiro a gente parte de uma proposição composta. Tá? Partimos de uma proposição composta. Então a gente vai ver o número de letras que ela tem. No caso, essa aqui de cima, que era essa aqui, né? P, I, não Q, o número de letras simples, de proposições simples envolvidas eram 2, né? P e Q. Então, se a gente tiver um número N de proposições simples, tá? Isso é um caso genérico, cada letra, P, Q, R, S, vai ter 2 possibilidades, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vai multiplicando por 2 cada vez. E aí a gente tem o resumo. A tabela verdade vai possuir 2 na N linhas. Tá? Essa é a conclusão. Não é 2 vezes N, é 2 elevado a N. Se for uma letra, 2 na 1 dá 2, 2 linhas. 2 letras, 2 na 2 é 4, 4 linhas. 3, 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 na quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16 linhas. E assim por diante. 16, 32, 64 são potências de 2. Você deve ter acostumado com isso na informática. Tá? Bom, e essas são as possibilidades todas. Aqui eu estou descrevendo elas, mas vocês vão fazer de uma forma esquemática. Tá? Na tabela verdade, vocês vão colocar as primeiras colunas vão ser as letras. Então, no caso aqui, P, Q, R, nós vamos continuar as letras. E vocês vão colocar 2 N linhas abaixo. Tá? O próximo passo que vocês vão fazer é preencher só a parte da tabela verdade que envolve essas letras, essas variáveis, né? Então o que vocês vão fazer para preencher é o seguinte, ó, a lógica é que vocês vão dispor metade das linhas, tá? Então vocês vão começar assim, ó, sempre a primeira letra vai ser metade de verdadeiro e metade de falso. A segunda coluna vocês vão pegar tudo que foi verdadeiro na primeira, não sei se eu consigo marcar aqui, não consigo. Tudo que for verdadeiro na primeira coluna, as 4, metade disso vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aí começa a alternar. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí termina de preencher a segunda coluna. Para a terceira, vocês vão pegar, se for 2 verdadeiros aqui, vai ser a metade. Verdadeiro, falso. E aí alterna. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá? Se vocês raciocinarem um pouquinho, vocês vão se dar conta que isso daqui é uma maneira bem esquemática e organizada de vocês disporem todos os valores lógicos possíveis. Para 3 letras, ou 4 letras, ou 5 letras, assim por diante. Tá? Eu faço uma pequena observação aqui, que se eu substituir esses V's e F's por 1's e 0's, vocês vão ter na ordem inversa, tá? Os números na ordem da contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em binário. Tá? Só para vocês verem que realmente tem uma lógica bem estruturada. Tá? Bom, o próximo passo, a gente preencheu essa parte aqui, e depois vai vir as contas. Né? Que no caso aqui onde eu estou colocando, QR, não QR, P, I, não QR. Um exemplo mais adiante, né? Então eu vou ter que preencher essa parte aqui, tá? Vou ter que preencher o resto aqui. Eu tenho preencher o início, né? Esse início aqui, e agora eu vou ter que preencher essa parte aqui. Eu vou começar preenchendo essa primeira linha, que vai ser quais são as operações que eu vou fazer. Então, eu tenho que ter noção disso aqui. Ordem de prioridade. Tá? Se vocês fizerem a lógica dos números reais, se eu dou essa conta para vocês, né?
2 mais 3 vezes 2 elevado ao cubo, vocês sabem, pelo menos deveriam saber, né? Automaticamente vocês já sabem. O que você calcula primeiro? A gente sempre começa a calcular da esquerda para a direita. Essa é a lógica. Mas existem operações que têm prioridade. Então, quem é a prioridade aqui? É a potenciação. Então, a primeira coisa que vocês fazem é calcular 2 ao cubo, que dá 8. A próxima operação, tendo calculado 8 aqui, vocês vão ter 2 mais 3 vezes 8. O 3 vezes 8 é prioritário, porque o vezes é prioritário a soma. Então vai ficar 2 mais 24, que vai dar 26. Como é que vocês trocam a ordem? Se vocês querem ter a mesma expressão, só que calculada de outra forma, vocês usam parênteses. Então se eu colocar esses parênteses aqui, eu vou ter 2 mais 3 primeiro, vezes 2, 5 vezes 2 dá... eu calculei errado aqui, né? Eu vou corrigir depois. 5 vezes 2 dá 10, 10 ao cubo dá 1000. Aqui está errado, né? Vou corrigir. Então, o que os parênteses fizeram? Eles trocaram a ordem natural da conta que vocês estavam fazendo. É a mesma coisa na lógica. Essa aqui é a ordem natural da conta que vocês precisam decorar. Primeiro é a negação, depois vem em pé de igualdade o e e o ou, depois vem o se então e depois vem o se somente se. O que eu apertei aqui? Essa é a ordem de prioridade natural das contas. Vocês vão utilizar mais uma vez os parênteses para alterar essa ordem natural. E se vocês tiverem repetição de conectivos, P, I, Q, I, R, P ou Q ou R, se P então Q, mais um conectivo condicional R, vocês vão sempre calcular da esquerda para a direita. Mesma lógica da conta que a gente faz na álgebra. Sempre calcula primeiro as da esquerda para a direita. Aqui não tem uma ordem de prioridade entre o e e o ou seja, entre o mais e o vezes. Tá? Na nossa álgebra dos reais tem prioridade do vezes. Se vocês fazem álgebra de Boole, talvez a prioridade seja o vezes. Eu acredito que sim. Mas para nós aqui não vai ser. Pelo menos não. Quando a gente for falar de álgebra de Boole, a gente trata de novo dessa questão das prioridades. Tá? Então a gente faz um exemplo aqui, um exemplo de estudo, né? P, I, não, abre parênteses, Q ou R. Tá? Vou pegar esse aqui. Então, pela prioridade dos conectivos, o não seria o primeiro a vocês calcularem. Só que vocês têm um parênteses. Então, o parênteses troca a ordem da operação das prioridades. Então, vocês vão primeiro calcular o que está dando parênteses. Q ou R. Essa é a primeira conta que vai aparecer na tabela verdade. Q ou R. Uma vez que vocês calcularam Q ou R, aí vocês vão ter o não e o e. Um dos dois que vocês têm que calcular. O não vem antes aqui na ordem de prioridades, o não vem primeiro. Então vocês vão calcular não Q ou R. Não Q ou R. Vocês vão negar o Q ou R. E por último, vocês vão calcular o e do não Q ou R. Tá? Aqui eu escrevi bem detalhado o esquema, como é que vocês vão fazer. Quando vocês forem fazer contas que são muito grandes, essa aqui não é muito grande, né? São 6 colunas. Mas estão vendo que essa expressão aqui vai ficando cada vez maior. E a gente só vai colocar valores lógicos verdadeiro ou falso aqui. Então vocês vão ter uma coluna enorme, talvez com uma expressão muito grande. Vocês vão usar só verdadeiros e falsos. Qual é o recurso que a gente faz para não aumentar? A gente faz esse recurso aqui, ó. Vocês calculam Q ou R, chamo de A. Chamo de A. Aí, a próxima coluna é negar Q ou R, ou seja, negar A. Chamo de B. O próximo passo é fazer P e a coluna anterior. Então é P e B. Aí, se vocês vão utilizando letras auxiliares, vocês vão diminuindo o tamanho. Tá? Esse é um recurso que usa. Pode usar X, Y, Z, W, qualquer coisa assim. É uma estratégia que se usa para organizar e não ficar fazendo expressões enormes. E vocês vão identificar exatamente... Porque tem essa expressão inteira aqui. Essa expressão aqui, né? P, I, não Q ou R. Mas, embora apareçam 3 conectivos, vocês só vão estar calculando o conectivo E nessa coluna. Os outros vocês já calcularam. E aqui fica bem claro que vocês estão calculando só o E. Então, essa aqui tem uma facilidade, né? Se vocês não se confundirem, vocês podem fazer esse tipo de recurso aqui para fazer a conta. E a última coisa que vocês fazem, já tem disposto aqui as letras, né? Vocês vão fazer a conta. Então, vamos começar aqui tabela vazia, tá? Então, já tem os valores lógicos de P, Q e R, as possibilidades todas. Q ou R?
Então é essa coluna ou essa. Aí vamos lembrar da tabuada. Q ou R. Quando é que Q ou R é verdadeiro? É verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira. Então, se tiver VV, V ou V, V ou F, F ou V, vai dar verdadeiro. Se tiver F ou F, vai dar falso. Então eu vou pegar a coluna Q e a coluna R. Coluna Q e a coluna R. Vou aplicar o OU. Quando é que tem, pelo menos alguma verdadeira? Aqui, aqui, aqui. Aqui é falso. Aqui, 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 verdadeiro. Aqui é falso. Então, essa coluna, tá, eu vou calcular essa coluna, tá? Agora eu imaginei que eu calculei essa coluna, tá? O próximo passo vai ser fazer uma negação. Negar Q ou R. Aqui eu não tenho escrito o que é, né? Se tivesse que fazer de cabeça. Então, aqui embaixo, imagina que vocês não têm essa parte aqui, vocês acabaram de escrever VVVF, VVVF. Aí a próxima coluna, que é a negação dessa aqui, é muito simples de fazer. Eu vou pegar, que é VVVF, VVVF, vai virar FFFV, FFFV. Negação dessa aqui. Qual é o próximo passo? P e essa coluna. Então, a primeira coluna e a quinta coluna. Então, eu vou pegar essa daqui e essa daqui. Tá? No quadro é mais fácil de mostrar. E vou fazer o conectivo E. Você tem que lembrar, o que é o conectivo E? É verdadeiro somente quando as duas forem verdadeiras. Então, quando é que tem o P, a coluna primeira e a quinta verdadeira ao mesmo tempo? Só na quarta linha, né? V aqui dá V, o resto tudo dá falso. Então, aqui eu sei o valor lógico da resposta. Tá? P vai ser FFFV, FFFF. Tá? Se eu pegar qualquer valor lógico aqui, por exemplo, P igual a F. Deixa eu colocar aqui. Não, peraí. P igual a F, Q igual a V e Q e R igual a F, se eu substituir aqui nessa expressão, eu já tenho a resposta pronta, que vai ser falso. A tabela verdade diz todas as respostas possíveis para a nossa expressão lógica. Tá? Bom, para finalizar, eu coloquei mais dois exemplos, tá? Não P ou P, e se P, então não Q, e Q sem somente ser P. Tá? O primeiro exemplo, não P ou P, eu coloquei só para ilustrar que se vocês têm uma letra só, vocês vão fazer só duas linhas. V ou F. P passa a ser V ou F. Aí vocês vão ter a expressão não P ou P. O que faz primeiro? Faz primeiro a negação, porque o não é o prioritário. Então faz não P. Feito não P, faz não P ou P. Negação de P, VF vira FV. Qual é a regra do OU? Verdadeiro quando pelo menos uma das duas é verdadeira. V ou F é V, F ou V é V. O resultado é sempre verdadeiro. Tá? Eu falo um pouquinho sobre o que isso significa. É uma outra forma de dizer que é um terceiro excluído. O resultado é sempre verdadeiro. E a última tem essa aqui, para ilustrar os conectivos, os outros dois conectivos. Né? Se P, então, não Q, e Q sem somente ser P. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o parênteses. O parênteses tem uma negação dentro, então a primeira coisa que vocês vão fazer é a negação de Q. Negação de Q. Depois faço se P, então não Q. Aqui, é a segunda parte. Aí vamos simplificar. Eu tenho essa expressão aqui, eu vou chamar de A maiúsculo. A maiúsculo. Aí eu tenho o E e o C somente C. Qual que é a prioridade? A prioridade lá, a segunda linha é o E. Então, primeiro eu vou fazer o EQ e só para depois fazer o C somente C. Então, vou fazer EQ, vai ser com a linha A, a coluna A e Q. E por fim, eu vou chamar tudo isso aqui de B e vou fazer B, C somente CP. Ou seja, C somente CP vai ser B, essa coluna aqui, C somente C, essa aqui. Bom, aí, substituindo aqui, PQ, dois valores lógicos, duas proposições simples, vou colocar VVFF, metade verdadeiro e metade falso. Depois, metade da metade, VF. Essas aqui são as possibilidades. E aí vamos fazer a conta. Tá? A negação de Q, pega a segunda coluna, VF vira FV. Simplesmente neguei. Tá? Isso aqui é simples. A quarta coluna, se P, então não Q. Se P, então não Q. Qual é a regra do C então, né, da condicional? Só é falso quando o verdadeiro implica falso com da Vera Fischer.
Então, a única possibilidade de VE implica F nessa ordem, tem que ser nessa ordem, V implica F. É a primeira, V implica F. Essa aqui vai ser falso. O resto tudo vai ser verdadeiro, porque é V implica V, F implica F, F implica V, não dá Vera Fischer, tá? Depois vocês fazem essa coluna e que, então é essa coluna e essa aqui, faz a regra do E, só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, aqui ó, verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro, o resto tudo é falso. F, F, VF. E por fim, pega essa coluna aqui e faz C somente CP, só vai ser verdadeiro quando ambas forem iguais, né? Então dá VF é falso, V sem somente CF é falso, F sem somente CV é falso, F sem somente ser falso, F é verdadeiro, porque deu o mesmo valor lógico. É isso então, tá bom, pessoal?